Prezado amigo, prezada amiga, este é o nosso programa Espaço Espírita, um espaço disponível na internet, onde disponibilizamos periodicamente painéis doutrinários à luz da doutrina espírita, onde abordamos diversos assuntos, sempre relacionados com essa mensagem de paz, de renovação e de esperança para o mundo, trazida pela espiritualidade superior e codificada por Allan Kardec. Hoje, mais uma vez, estaremos falando sobre assuntos relacionados à doutrina, tendo como principal roteiro o livro do nosso companheiro Rossano Sobrinho, Fé e Razão, que se encontra na sua terceira edição já. O livro foi publicado pela editora Chico Xavier, de Belo Horizonte, e no tempo que se seguirá, abordaremos alguns tópicos, entre outros, dentro das nossas possibilidades aqui. Somos vinculados à Casa Espírita, Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, de Esfera Feliz, um grupo de amigos, tentando ao máximo divulgar a doutrina espírita para que o máximo de pessoas possíveis tenham acesso a esta grande oportunidade que tivemos também. Rossano, mais uma vez, boa tarde. O que você poderia falar para a gente desse livro, que fala principalmente de um assunto tão relacionado à doutrina espírita, que é a razão, né? Essa fé raciocinada, fé e razão, que é o título do livro, a capa do livro. O Espiritismo fala muito disso. Fala um pouco para a gente aí do nosso livro, do seu livro, e dessa nossa experiência aí. Nosso fraternal abraço aos irmãos espíritas e simpatizantes da doutrina. É sempre uma alegria imensurável fazermos uma pausa para divulgarmos a doutrina, refletirmos a doutrina. Fé e Razão, Eric, é o nosso 10º livro, né? O primeiro pela editora Chico Xavier, e na verdade consiste numa coletânea de inúmeras questões que me chegaram através de companheiros de ideal e também de pessoas não espíritas, questões teológicas, filosóficas, científicas, e eu me senti habilitado para redigir esse trabalho. Ele é todo em perguntas e respostas, já são cerca de 9.000 exemplares distribuídos para todo o Brasil pela editora Chico Xavier, do companheiro Isoldino Rezende. Estou muito feliz, o livro é apresentado pelo professor José Reis Chaves, um dos maiores biblistas do Brasil, colunista do Diário Tempo de Belo Horizonte, autor de 2 livros muito importantes, A Reencarnação na Bíblia e na Ciência e a Face Oculta das Religiões. E bem no início do livro, prefaciando o livro, eu escrevi um texto intitulado Testemunho, em que eu falo um pouco da trajetória de busca espiritual. Desde muito cedo me vi vinculado às questões da espiritualidade. Ainda na infância, eu relembro, eu lendo a Bíblia, e ganhei um livro psicografado por Chico Xavier intitulado Coragem, e a leitura da Bíblia, a leitura desse livro, me conduziam a inúmeras reflexões. Mas foi somente na faculdade que, já mais amadurecida, eu tive condição de contatar a doutrina espírita nas suas bases, lendo o livro Céu e Inferno, do codificador Allan Kardec, e ali eu encontrei o alimento exato para a minha fome espiritual. Então, nesse livro, eu trabalho principalmente os postulados básicos da doutrina. Eu vejo, todo livro espírita tem a sua importância, seja um livro de estudo, seja um romance. Inúmeras pessoas estão contatando a doutrina, a mensagem da doutrina, através dos romances, mas nós não podemos descuidar do conhecimento básico, né? Então, Fé e Razão, Descobrindo o Sentido da Vida, é um livro eminentemente de estudo. E o título, Fé e Razão, me surgiu pelo seguinte: na minha caminhada espiritual, em busca de entendimento, porque eu acho que a vida, para ser vivida em plenitude, ela deve trazer-nos um entendimento, né? Viver sem compreender a vida é muito difícil. Não que tenhamos a pretensão de compreender em absoluta a realidade existencial. Isso é impossível, nós somos seres ainda muito limitados no campo racional. Mas nós temos o dever de compreender de onde nós viemos, por que estamos na Terra, nossa destinação, por que dos tantos desafios, as dores, as diferenças sociais, as diferenças intelectuais, morais.
E a doutrina espírita propõe justamente uma fé raciocinada. Não temos que aceitar nada. Somos convidados a passar tudo pelo crivo da razão. E isso me fez muito bem, porque antes de contatar a doutrina espírita nas suas bases, eu sempre ouvi de inúmeros religiosos respeitáveis que fé e razão eram coisas incompatíveis, que a razão jamais conseguiria assambarcar a realidade do espírito, a realidade divina, que razão seria algo puramente humano e fé algo unicamente divino. E ao contatar a doutrina espírita, eu me dei conta com grande alegria de que fé e razão são duas asas que conduzem o homem à espiritualidade superior. Porque a fé raciocinada, ela ilumina, ela esclarece, nada impõe. Enquanto que a fé cega fanatiza, estabelece exclusivismos. Então nós temos um histórico religioso na Terra terrível. Segundo a Organização das Nações Unidas, 70% das guerras no mundo tem origem religiosa. E muitas vezes por causa de livros santos, de palavras tidas como sagradas, que não foram passadas pelo crivo do bom senso e da razão. E certamente não faltou a Allan Kardec, na condição de apóstolo do Cristo na Terra no século XIX, esse bom senso, esse critério, essa iluminação, essa lucidez para organizar esses ensinamentos dos espíritos superiores. Particularmente acredito que Kardec nada mais era, nada mais foi do que um espírito encarnado que compunha a falange do Espírito da Verdade. Você falou anteriormente a respeito de Allan Kardec e da codificação. Para aqueles que já conhecem a doutrina espírita, a gente vai só reforçar aqui, mas para os companheiros que estão procurando saber um pouco mais da doutrina espírita, cita para a gente as obras básicas que formam essa base do espiritismo ou da doutrina espírita que foi codificada por Allan Kardec. Sim. Em meados do século XIX, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, emérito pedagogo francês, é convidado a assistir uma fenomenologia a vários fenômenos conhecidos na época como o fenômeno das mesas girantes. Ele, após investigar o fenômeno detidamente, verificou que havia ali uma manifestação de espíritos. E aquilo que parecia fruto da frivolidade, trazia na sua essência o início de uma revolução, que diríamos uma verdadeira invasão organizada, como Arthur Conan Doyle definiu no seu livro A História do Espiritismo. Então eram os espíritos chegando para sacudir a mentalidade cética e materialista do século XIX, porque a gente já estava saindo do iluminismo francês, do domínio do materialismo, sobrepondo as religiões tradicionais. Então era a espiritualidade dando a resposta à Terra, às necessidades da Terra. E o professor Rivaio vai investigar como cientista, vamos dizer assim, como pedagogo, educador, poliglota, falava 5 idiomas. Ele começa a fazer perguntas em vários idiomas sobre filosofia, sociologia, psicologia, e as respostas vão chegando. E a certa altura ele se vê na posse de um material muito ostensivo e publica, a 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. Muda de nome, adota um pseudônimo que, segundo a espiritualidade, ele havia tido esse nome entre os druidas. Então, em vez de assinar Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que era um nome de prestígio na França, porque ele já tinha vários livros de pedagogia publicados, de matemática também, ele adota o pseudônimo de Allan Kardec para que a mensagem não fosse vinculada à sua fama, ao seu nome como indivíduo, mas que fosse a mensagem dos Espíritos. Então, ele assina Allan Kardec. E esse livro, o Livro dos Espíritos, vindo a lume em 1857, traz no seu bojo 4 partes. E cada uma dessas 4 partes, posteriormente, dá origem a um novo livro. Então, uma delas dá origem ao segundo livro, o Livro dos Médiuns. Outra parte ao Evangelho segundo o Espiritismo, outra parte ao Céu e Inferno, e outra parte ao livro A Gênese, compondo o que nós chamamos de Pentateuco Kardeciano. Rossano, falando um pouco de livros, a gente gostaria
que você ilustrasse um pouco a gente, porque às vezes as pessoas interpretam mal a questão do espírita falar muito em livro. Hoje falamos mesmo a respeito do livro Fé e Razão, mas antes de tudo a gente queria esclarecer o seguinte: o motivo da publicação, da divulgação de um livro, como o trabalho que o Rossano tem feito, a gente foge a qualquer critério de fins lucrativos. Fala um pouco para a gente do trabalho da editora Chico Xavier de Belo Horizonte, o objetivo principal, que é a divulgação doutrinária que você tem feito com o seu livro, e o que a turma que a gente conhece da editora tem feito também no trabalho lá. Eu fiquei muito feliz quando me indicaram a editora Chico Xavier, dirigida pelo companheiro Isoldino Rezende, vinculado ao Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, e hoje esse trabalho é gigantesco. São vários autores. O Grupo Espírita Eurípides Barçanufo assiste a 150 famílias carentes de Santa Luzia, pertencente à Grande BH, e o grande objetivo é a divulgação da mensagem espírita. Os recursos são canalizados eminentemente para a assistência social e para a divulgação através dos livros, através da mídia também, porque temos também o programa Cristo Consolador, na rádio Boa Nova. Então eu me sinto hoje pertencente a essa família da editora e distribuidora Chico Xavier, num trabalho gigantesco. Porque tudo aquilo que nos faz bem, nos faz despertar para a necessidade de divulgar. E segundo o benfeitor Emmanuel, a maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua própria divulgação. Perfeitamente. E para os companheiros que desejarem pedidos de livro, a editora Chico Xavier, inclusive o livro Fé e Razão, Descobridos no Sentido da Vida, do nosso companheiro Rossano, telefone para contato 0800 283 7147. Fica aqui o nosso fraterno abraço, agradecimento ao Rossano e até o nosso programa Espaço Espírita.